Bom dia, minhas amadas! Mais um encontro de cura por aqui e hoje nós vamos falar sobre quebrando a mentalidade da escassez. Pai, vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Fala ao nosso coração. Eu declaro que nós seremos libertas de toda a escassez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, a palavra diz assim: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E a palavra de Deus em João, capítulo 10, no verso 10, diz assim: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Nós vamos falar sobre a escassez, sobre a mentalidade da escassez. Gente, esse é um tema muito extenso. Muito extenso. Na nossa mentoria nós vamos tratar desse tema, inclusive. Mas eu quero abordar com vocês alguns pontos sobre o tema da mentalidade da escassez. Inclusive, se você ainda não fez inscrição para a nossa mentoria, eu não sei se agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha se encerrado as inscrições, porque tem poucas vagas. Mas se você deseja fazer, coloque o seu nome na lista de espera. Quando a gente abrir a nossa próxima turma, a gente vai chamar vocês. Amém? Mas o que é que significa essa mente de escassez? Aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muito essa cultura da escassez, né? Até o meu marido, ele trabalha com alavancagem patrimonial e é engraçado porque a gente percebe o quanto essa cultura está impregnada nas raízes da nossa vida. Então, assim, quando eu casei com meu esposo, meu Deus, eu tinha muita mentalidade de escassez. E foi através da vida dele, o Senhor usando ele, que o Senhor foi tratando a minha mente. Uma das frases que eu ouvi de um pastor querido, apóstolo Agostinho Soler, que foi meu pastor por um tempo, inclusive foi através dele que eu conheci o meu pastor, ele fala que foca na excelência que Deus te sustenta na necessidade. A nossa fé, ela precisa ter a certeza de que Deus, se Ele veste até os lírios do campo, Ele não vai nos vestir. Então a palavra diz, não vos preocupeis com o que é vez de comer ou com o que é vez de vestir. Não tenham medo. Não tenha medo se vai faltar. Não tenha medo de nada disso. E como nós aprendemos nas aulas anteriores, o medo ele é um portal que dá acesso para as trevas. Se eu tenho medo da escassez, logo as trevas trarão escassez para a minha vida. Como nós lemos no livro de Jó, aquilo que eu temia me aconteceu. Hoje eu não tenho descanso, eu não tenho paz, eu só tenho inquietação. Então a escassez, ela vem na nossa vida com medo, um medo de que vai faltar. Ela pode se manifestar de algumas maneiras, como por exemplo, a pessoa ela compra sem nenhum tipo de freio e ela compra. Porque ela tem a necessidade de comprar tudo como se o mundo fosse acabar amanhã. Como se ela precisasse comprar logo. Não pode faltar. Ah, saiu uma promoção. Eu tenho que comprar. Porque eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa. Mas às vezes a pessoa nem está precisando. Mas ela quer comprar. Por quê? Meu Deus, nunca mais eu vou conseguir por esse valor. Não está no orçamento, não é o que você planejou. Não, você talvez nem vai usar agora, talvez nem vai fazer sentido para você nesse momento. Não é uma oportunidade. É uma coisa que você está ansiosa para comprar, porque, nossa, nunca mais isso pode acontecer. Isso é uma mentalidade de escassez. Isso gera pobreza, porque te faz gastar sem necessidade coisas que você não está precisando. Por outro lado, nós temos a avareza, que também vem de uma mente de escassez, que é a pessoa que prende, e ela nunca cresce. E se ela cresce assim de um jeito muito comum, muito ordinário, porque ela não sabe plantar sementes. Ela guarda a semente, ela guarda o pão.
O pão você come, a semente você planta. Você já percebeu qual que é a diferença do tamanho de uma semente e de um pão? Então isso tem que mostrar algo para nós. O pão é maior do que a semente é menor. Quando a pessoa ela guarda, ela está comendo a semente e ela está guardando o pão. A tendência é que esse pão, pelo medo, que ela está abrindo um portal de medo no mundo espiritual, Satanás entre e roube isso dela. Isso aqui apodrece. A palavra diz assim que um homem, certa vez, encheu o celeiro dele de trem, comida, nem sei o que é exatamente, e ele falou assim, agora eu posso descansar em paz, porque agora eu tô seguro, agora eu tô com o meu celeiro cheio. Vamos trocar, parafrasear aqui para o tempo de hoje. Agora minha poupança tá cheia de dinheiro. Acumulei a vida inteira. Trabalhei que nem um cão. Tô com a poupança cheia de dinheiro. Agora eu posso dormir tranquilo, descansar, ficar de boa. A palavra diz assim, louco, doido, hoje mesmo você vai morrer. Pedirão a sua alma. Não adiantou uma coisa nenhuma. Você não desfrutar da sua vida, você não ter momentos legais com a sua família, você não ter medo de gastar o seu dinheiro, acumulou, isso daí vai apodrecer. Vai apodrecer. Por quê? Comeu semente e guardou pão. Ó, que esquisito. Semente a gente planta, pão a gente come. Isso é uma mentalidade próspera. Só que tem pessoas que estão aqui assistindo essa aula que não sabe plantar semente. Não sabe o que é plantar semente. Você não precisa ter uma reserva de emergência. Você tem que ter uma reserva de oportunidade. Isso é completamente diferente. Meu marido sabe muito melhor dar essa aula do que eu. Quando eu já coloco o nome emergência, eu já estou abrindo um portal do medo de que alguma coisa vai acontecer. O carro vai quebrar, um trem vai acontecer, outra coisa vai ficar doente e o dinheiro vai embora. Agora, se eu tenho uma reserva de oportunidade, eu sei que se surge uma oportunidade, eu posso investir o meu dinheiro de uma maneira saudável. Eu posso investir. A parábola dos talentos fala justamente disso, que o Senhor confiou sementes nas mãos daquelas pessoas. E um não plantou por medo, não investiu, não multiplicou porque tinha medo, guardou, reteve. Quantos dons, talentos, habilidades você está retendo, está deixando de plantar? Como diz meu marido, está deixando dinheiro na mesa. Então começa a olhar para a sua vida, começa a perceber onde está o pão, onde está a semente. Você nunca mais vai ter 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por que que é tão difícil para você sair em família, desfrutar de uma boa comida, de um bom almoço, comprar algo bom? Por que que você compra 10.000 coisas que vão quebrar ao invés de esperar e comprar algo realmente que tem excelência para sua casa? Sabe assim, a casa, agora falando para a mulher, tá? A casa é uma coisa que a gente constrói com a vida. Eu lembro quando eu reformei meu apartamento lá em Mogi Guaçu, eu estava tão ansiosa para terminar que eu comecei a negociar as coisas de uma maneira tão escassa. E eu comecei a comprar um monte de coisa barata que quebrava e contratar prestador de serviço que cobrava barato, porque eu queria ver a casa pronta logo. Então eu fui comprando coisa que não era boa, coisa que ia quebrar, que ia estragar. Por fim, eu tive problema com o prestador de serviço, as coisas realmente não tinham qualidade, algumas coisas realmente se quebraram, se perderam. Porque aquela escassez mental, como se eu não terminasse tudo e não visse tudo terminado, aquela ansiedade, meu Deus, o que ia acontecer? Ia morrer? Não, às vezes você entra naquela Shopee, você vai comprando trem, coisinha, e coisa que vai quebrar, e coisa que não tem valor, e coisa que não tem excelência. Então a palavra diz, vocês comerão o melhor dessa terra, mas você faz questão de não comer o melhor da terra, por escolha. Você faz questão de pedir
de comprar 10 lanches no mês péssimo, ao invés de se organizar para ir com a sua família num bom restaurante e experimentar uma boa comida. Mas por quê? Porque tem a mentalidade de escassez, a ansiedade, como se o mundo fosse acabar. Então começa a colocar na sua vida 2 ensinamentos hoje. Primeiro, perceber o que é semente e perceber o que é pão. Parar de guardar semente, parar de comer semente. 2, parar de plantar o pão, guardar o pão que estraga e começar a comer o pão. Olha as proporções. Peça ajuda ao Espírito Santo. Isso está na Bíblia, orientação. Tá? E segunda coisa, foca na excelência. Foca no excelente. Nem tudo que você pensa que você precisa, você realmente precisa. Às vezes, você precisa de uma coisa muito boa do que 10 coisas terríveis e ruins que vão ficar quebradas na sua casa, rasgada e um monte de acúmulo. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.